Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos, sempre com o devido respeito. Pois é, galera, e o São Paulo venceu de virada o Náutico no Morumbi. O jogo terminou agora há pouco pela terceira fase, a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. E aí, o que você achou do jogo? Assistiu o jogo? Comenta aí. A gente vai falar um pouco desse jogo aqui, a escalação que o Zubeldia entrou aí, né, galera? As oportunidades. São Paulo vacilou ou não vacilou, de repente, ter goleado aí o Náutico? Muitos gols aí que o São Paulo perdeu, na minha opinião. Acho que faltou ali pelo menos mais uns 2 gols, pelo menos mais um, ganhar de 3-1. São Paulo venceu por 2-1, galera. Foi de virada. Mas olha, vamos ser sinceros, pelo que foi o jogo, se o São Paulo jogar dessa forma que jogou lá também, não vai ser um jogo fácil. Acho que vai sofrer lá contra o Náutico. O próximo jogo, aí, o jogo da volta, é no dia 20 de maio, que vai acontecer lá no campo do Náutico, né? No Aflitos, lá nos Aflitos, lá o campo do Náutico. E lá a torcida vai pressionar, né? O estádio mais acanhado ali, mais apertado. Não será fácil, galera. Não é fácil quando joga com esses times assim, né? O Náutico, que inclusive vem numa campanha ruim na Série C. Só lembrando, o Náutico é um time de Série C. E pelo que foi o jogo também no Morumbi, o Náutico é um time fraco, galera. Tecnicamente é fraco. Não à toa está na Série C. Só que não é um time bobo, não existe mais bobo no futebol. Agora, na minha opinião, o São Paulo vacilou principalmente individualmente com alguns jogadores, tá? Principalmente o André Silva, que perdeu uns 3 gols, poderia ter feito. O Luciano, apesar dos 2 gols que o Luciano fez, mas também perdeu uma ou duas oportunidades ali, mas jogou bem o Luciano, na minha opinião, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo aqui. Como o Zubeldia entrou? O Zubeldia entrou com essa escalação aqui, galera. Rafael, Cedric, Juan Tressolde, Alan Franco e Wendel. Marcos Antônio e Alisson. Matheus Alves, Ferreirão, Luciano e André Silva. Ou André Silva e Luciano, né? O André Silva estava mais avançado. É bem verdade, gente, que assim, o Zubeldia ele não quer abrir mão do Luciano. Então o que ele faz? Ele empurrou o menino, colocou o menino lá, o Matheus Alves, lá na ponta esquerda no primeiro tempo e deixou o Luciano ali no meio. E o Ferreirão lá na ponta direita. Lá no nosso grupo de membros, galera, eu até comentei o seguinte, antes de sair o gol do São Paulo, né? Que foi o seguinte, o meu comentário, ó. Vocês podem perceber que o Ferreirão lá, que é o Lucas Ferreira, tá isolado lá na ponta, não tem um meia que se aproxima nele, porque o Luciano não se aproximava. Naquele momento, o time do São Paulo estava sem profundidade também pelo lado direito. Aí tentava com o Matheus Alves pelo lado esquerdo, meio que ele fez com o Matheus Alves o que ele faz com o Oscar, tira o Oscar do meio, aí ele coloca o Luciano ali, ok, porque ele gosta do Luciano, ele acredita no Luciano, ele acha que o Luciano rende ali mais do que Oscar, mais do que Matheus Alves, mais do que Lucas, ele coloca o Luciano ali. Beleza. Não questionar a questão, né, de como o Zubeldia escalou, mas, por exemplo, ele acaba tirando a qualidade dos meias atacantes para ter o Luciano ali. E detalhe, o Luciano fez os 2 gols. Mas aí que tá um porém. Quando é com um time pequeno, eu sempre falo aqui, quem acompanha o canal sabe, funciona, porque o Luciano contra time pequeno, ele vai lá, ele deixa gol, é a cara dele deixar o gol, até falei hoje, ó, o Luciano vai marcar um, hein, ele vai jogar e vai marcar um, ele funciona contra time pequeno, difícil ele funcionar contra times grandes, times mais fortes tecnicamente, né, os caras que marcam mais bem postados, e convenhamos, o Náutico é um time de Série C, gente, Série C, vocês estão entendendo? O Náutico é um time fraquíssimo, o São Paulo teria que ter feito 3, 4, 5 gols no Náutico. E olha que o São Paulo criou chances para isso. Só que o André, numa noite muito ruim, muito infeliz, o André perdeu no mínimo 3 gols ali, né? Que, por exemplo, não em chances claríssimas de gol, mas em chances criadas, em oportunidades que, se ele tivesse ali uma noite mais inspirada, o São Paulo poderia ter feito pelo menos mais 2 gols. E aí, quando a bola, a primeira vez que chega lá no André Silva, onde teve o apoio do Marcos Antônio, o André Silva não, o Lucas Ferreira limpa a jogada e acha o Luciano ali acabou guardando, fazendo o empate, já que o São Paulo tinha saído perdendo o jogo, o São Paulo saiu perdendo, um golaço lá do menino lá do Náutico, né, meteu de cobertura, aquela chapada lá do lado esquerdo, meteu uma chapada, aquela curva assim, né, o Rafael lembrou o Volpe, né, aqueles gols
Não que tenha sido culpa do Rafael, tá, galera? Mas aqueles gols que o Volpi tomava lembrou o Rafael naquele lance. Rafael não tinha o que fazer, golaço. Aí depois o São Paulo empatou. No primeiro tempo, galera, terminou 1-1. São Paulo tentando, né, com aquele jogo de sempre, toca para lá, toca para cá, tentando envolver o adversário, mas sem muita criatividade, já que também o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, né, eles estavam um distante do outro, já que o Matheus Alves lá na ponta esquerda, o Lucas Ferreira na ponta direita, e o Luciano, que não é o homem de criação, é o homem ali da área, é ali que ele joga, Zubeldia. E talvez, galera, eu não sei vocês, tá? Eu acredito nisso. O Luciano é um cara mais de área, né? Inclusive, eu acho ele mais goleador. Acho não, os números mostram isso. Ele é mais goleador do que o Caleri, pelo menos nos últimos 2 anos. Então, assim, o cara que não é o centroavante é mais goleador do que o centroavante. Por que, que ele não joga lá de 9? Ah, o Luciano não gosta de jogar de 9, o Luciano não gosta disso, não gosta daquilo. Ora, o Luciano é o dono do time agora, Zubeldia, é ele que escala o time. Não pode ser assim. Você tem que chegar e falar: ô Luciano, meu filho, tô precisando de um 9, então você vai jogar lá. Até porque o Zubeldia, ele não vai colocar o Rian Francisco para jogar de titular. Vamos, assim, nos acostumar com isso, galera. A gente cobra, a gente pede mais oportunidade, mais minutagem para o Rian Francisco. A comissão técnica do São Paulo já entendeu que o Rian Francisco vai entrar só nos minutinhos finais. Como ele entrou hoje aí, nos últimos 15 minutos ali, 18, 15 minutos, são esses minutos. Então o Rian Francisco vai ganhando minutagem, correto? Aí, e inclusive ele teve uma chance que chutou para fora ali, né? O Luciano tocou para ele dominou e bateu por cima ali. O São Paulo poderia ter feito mais um gol, ou seja, mais um gol perdido também. Então vamos lá. Já que o Rian Francisco não será esse cara da primeira nem a segunda opção, então quando ele tem o André Silva, ele pode, inclusive, eu falo sempre isso, coloca o Luciano lá de centroavante, cara, de 9, não vai ser o Caleri, não é para jogar igual o Caleri, mas é para ser um cara que se movimenta mais. Mas aí o que, que ele faz, né? Aí começa, o São Paulo vai atrás do 9, o São Paulo vai atrás do 9. Não precisa o São Paulo ir atrás do 9, até porque não tem dinheiro, vai trazer esses caras encostados, como a gente vive dizendo aqui, esses caras lá sem um ano sem jogar. Não. Então, assim, já que tem o André Silva, você, né? O que, que ele faz? Efetiva o Luciano, fala, você também vai ser o 9 e dá mais oportunidade para o Rian Francisco. Dá mais oportunidade para a base. Se trouxer mais um 9, o garoto perde mais espaço ainda. Tudo bem, não quer usar o Rian Francisco, não vai dar mais oportunidades para ele, então vai preparando ele aí para o ano que vem, se é isso que vocês querem. Né? Não trazer um outro jogador para ficar encostado aí como esses veteranos, que eu tô cansado de veterano no São Paulo. A realidade é essa. Você vê o time aí, o clube com 1 bilhão de dívida, você vai trazer mais veteranos, né? Jogador para ficar mais no DM do que jogando? Não. Então, voltando aqui ao jogo, eu não sei vocês. Comentem aí o que vocês acham também. E já esquecendo aqui, não esquecendo, deixa o like aí, dá aquela moral, fortalece no like, compartilha, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal aí para você dar uma moral também aqui pro canal do Big Tricolor. Tamo junto então, sem perder tempo, vamos lá. Continua e comenta aí. O São Paulo, no final, ali, quando termina o primeiro tempo, o jogo sai 1-1, né, galera? Aí volta, ele volta com o mesmo time, tá? E aí depois, você sabe, é aquele São Paulo. Aí depois, de novo, Luciano, né? Outra jogada ali do São Paulo, naquele jeitinho, logo no comecinho, começou o jogo. Foi tipo lá contra o Ceará que a gente tomou o gol, né? Eu digo assim, a rapidez do gol. Começou o segundo tempo, uma bobeira ali também da zaga do Náutico, que bom, né? O Luciano foi lá e faz o segundo gol também. O Luciano fez o segundo gol, 2-1 para o São Paulo. Parecia que o São Paulo ia golear, que ia deslanchar, mas não foi nada disso, não. Inclusive, o Náutico, galera, ele até ameaçou o São Paulo, viu? Inclusive, quase que empatou 2-2. Os caras chutaram bola para fora, ameaçaram, cruzamento, aquele joguinho que às vezes o São Paulo dá espaço para o adversário. O São Paulo, às vezes, está ganhando, ele dá uma sentada no resultado, né? O São Paulo começa a recuar um pouco. E foi também o que aconteceu com o Náutico. Mas é assim, galera. O mais importante aqui não é falar, o Zubeldia está invicto, são 10 jogos de invencibilidade, porque são 6 empates e 4 vitórias. A ideia aqui não é a gente também sentar na invencibilidade, é a gente também ver o que está errado, o que precisa ser melhorado. E ver o que está legal também e melhorar mais ainda. O que tá legal nesse time do São Paulo, na tua opinião? Quero saber a tua opinião, comenta aí. O que eu acho desse time? Vou repetir. O que eu venho também comentando há tempos. O Zubeldia, ele tá passando pelo processo de fritagem, de fritura,
vai voltar o Oscar, vai voltar o Lucas, vai voltar o Pablo Maia, o Arboleda, ele vai ter o time completo. Aí vai acabar esse negócio de não ter elenco, tal, até porque vocês percebem hoje também, quando sai o Lucas Ferreira, o que que ele faz? Ele volta a colocar aí ele coloca o André Silva na ponta, e aí eu até acho que deveria ter começado já o jogo com o André Silva na ponta, ou se ele não quisesse começar com o Rian Francisco de centroavante, Matheus Alves, Lucas Ferreira e André Silva, ele poderia ter começado com André Silva, Matheus Alves, Lucas Ferreira e o Luciano. O Luciano é o 9, Zubeldia. Para de inventar, para de colocar o cara no meio, para colocar o André Silva lá na ponta e jogar o Matheus Alves. Ele faz a mesma coisa que faz com o Oscar. O Zubeldia ele tem um defeitinho assim, uma coisinha assim que pelo menos eu não gosto. Ele tira todo mundo da sua posição de meio para colocar o Luciano. Ah, mas o Luciano fez gols. O Luciano fez gols, mas é porque ele estava lá dentro da área. Então é ali que ele tem que jogar. O Luciano não tem que jogar lá como um camisa 10, um autêntico camisa 10, que ele não é. Tanto que vocês podem reparar, e vocês viram também, quando é para ele virar um jogo, para ele fazer um tabela, dar um passe, é difícil, não é a do Luciano. Mas dentro da área, ali próximo da entrada da área, como finalizador, continuo achando que ele é muito bom, ele chuta muito bem, ele finaliza, ele não tem medo. E mais uma vez aí, depois de quase 3 meses sem marcar, o Luciano volta a fazer um gol. Um gol não, 2 gols. O cara que foi artilheiro nos últimos 2 anos fez 2 gols, mas isso é legal, traz mais confiança para o Luciano, porque ele faz parte do elenco, galera, ele é do time. O André Silva é do time, o André Silva também é o artilheiro da temporada. Apesar do André Silva não ter ido bem hoje, mas é um jogador que vem jogando bem também. Então, ok, André Silva, que esteja bem no próximo jogo. Tem uma preocupação no próximo jogo. O Fortaleza não vence, galera. Se eu não me engano, o Fortaleza não vence há um mês. Eu acho que é umas 6, 7 partidas aí que o Fortaleza não vence. O Fortaleza não vence há um mês uma partida. O Fortaleza está num momento ruim. E na sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Fortaleza. E hoje, por exemplo, os jogadores que voltam para sexta-feira, agora sim, né? Hoje o Lucas não ficou no banco de reservas, o Arboleda também não ficou no banco de reservas. Esses dois jogadores que eram cotados, eles foram cotados para estarem no banco de reserva. Agora, a ideia é de que na sexta-feira eles estejam no banco de reserva. E na sexta-feira também nós teremos o Ferrarese, na é verdade, a gente volta a ter o Ferrarese ali, porque já que o Ferrarese não jogou, o Arboleda foi poupado, né? O Arboleda hoje também, que ficou fora na sexta-feira, também ele vai ficar no banco de reserva, ou já entra de titular, né? E o Lucas também aí, o Lucas para ficar no banco de reserva. E o Ferreirinha também, que foi poupado. A informação é de que, informação do Eduardo Afonso, que olha só, o Ferreirinha ele teve uma sobrecarga muscular e por isso ele não foi para o jogo. Então foi poupado. Tomara que não seja nenhuma lesão aí no Ferreirinha, que vinha jogando todos os jogos, a gente alertando para isso também. Assim como o Alisson e o Marcos Antônio aí estão jogando todos. Então, essa vitória do São Paulo, galera, é importante? É. Eu não tô nem aí para esse negócio de 10 jogos invicto. O que eu quero é que o São Paulo melhore o futebol e que o São Paulo vença mesmo. Agora tem um detalhe: vai sofrer no dia 20 e vai ter que jogar lá com o time titular, porque hoje perdeu a oportunidade de abrir uma boa diferença de gols. É que eu acreditava que realmente o São Paulo fosse fazer uma boa diferença de gols hoje contra o fraquíssimo time do Náutico. O que às vezes parece que vai engrenar o São Paulo, dá uma segurada, não sei o que acontece, cara, não sai o gol. Hoje dava para ter goleado esse time do Náutico, mas ficam aí alguns pontos positivos para esse time do São Paulo. São Paulo, ó, você vê que o Zubeldia tá tentando ali recuperar o Wendel, a readaptação do Wendel, o Wendel vem mal. Tem uma boa notícia, né, que é a renovação com o Cedric, tá? São Paulo renovou com o Cedric Soares, o lateral direito, que é um bom lateral, até final de dezembro, e depois as partes vão discutir se vão renovar depois aí até para final de 2026. A verdade agora é que São Paulo e Cedric, então, São Paulo tem garantido o lateral direito aí até final de dezembro agora de 2025, e quando chegar a final do ano eles vão discutir se renovam também depois por mais uma temporada. Comenta aqui o que vocês acham. O que eu penso agora, importante a volta então de alguns principais jogadores. Na sexta-feira
O Oscar ainda não volta, o Oscar deve voltar só na outra semana, começou a ir para campo agora, mas fica uma ressalva, né, gente? Assim, você viu que o Ferreirão deu uma cansada, não tinha um jogador para colocar ali, né? Você viu que jogou o André Silva para lá. A gente não teve o Ferreirinha, ele empurra o meia para lá, que foi o Matheus Alves. E problema, sabe qual é o problema? O Matheus Alves meio que me lembrou o Oscar quando joga lá pelo lado esquerdo, fica mais ali na incumbência de cobrir, né, o ponto, o avanço dos pontos do que propriamente criar. Então faltaram essas duas opções hoje no time do São Paulo. O Luca, quando parecia que ia entrar de novo no jogo, né? O Luca parecia que ia entrar. Aí o Alan Franco lá tomou um pisão, segundo a reportagem de campo, aí sentiu o pé, teve que sair. Aí, ao invés dele colocar o Luca, que ele iria tirar, acho que, se eu não me engano, ele iria tirar, acho que o André Silva, e aí, ou o Luciano, um dos dois, aí ele, ao invés de tirar, né, ele tira o Alan Franco, que pediu substituição, já que tinha sofrido um pisão, e entrou o Sabino, né? Então, mais uma vez aí, foi adiada aí a estreia do Luca, aí o ponto esquerdo, garoto de 17 anos. Não achei, galera, um jogo ruim do São Paulo assim. Eu só achei que faltou um pouco mais de criatividade e faltou fazer os gols das oportunidades que perderam. O Luciano perdeu, o André perdeu, o Rian teve uma chance também, perdeu. O Lucas Ferreira também hoje não estava tão bem. Aquilo que a gente sempre fala, vai oscilar esses garotos aí. Mas a gente sabe que esses garotos aí são a salvação do São Paulo. E eles estão com crédito porque eles estão melhorando, eles estão evoluindo, deixando o time do São Paulo mais rápido. Mas para mim, um grande vacilo ganhar só de 2-1 do Náutico. Não tem bobo no futebol, sei, não tem bobo. Mas 2-1, o São Paulo criou para fazer mais. Criou. Se fosse um jogo dificílimo, onde o São Paulo não conseguisse criar, aí você poderia ter falado que o adversário causou muitos problemas para o São Paulo não conseguiu furar a retranca. O problema é que o São Paulo saiu tendo a oportunidade, sair ali para finalizar, muitas vezes por capricho não finalizava, ou o Luciano ou o André Silva, os caras parece que queriam entrar com bola e tudo, então faltava o chute ali, a finalização, capricharam demais, o São Paulo poderia ter saído com uma vitória maior, não saiu. Zubeldia, então, continua aí, 10 jogos de invencibilidade, parecendo que quando ele chegou no São Paulo, né, onde ele teve ali, acho que 12 jogos de invencibilidade. Então faltam 2 para ele bater essa marca aí, mas como eu disse para vocês, para mim o mais importante é o São Paulo vencer independentemente aí de invencibilidade e melhorar esse futebol do São Paulo também, é o que a gente espera, né? Melhorar um pouco mais o futebol. Com a volta aí de alguns jogadores, vai acabar esse negócio de não tem substituição, aquela coisa é o elenco. A gente vai poder ver então um São Paulo evoluindo, talvez, né? Num bom momento, invicto, e com a volta de Oscar, de Lucas, de Pablo Maia, do Arboleda, enfim, dos principais nomes do São Paulo Futebol Clube. Então o São Paulo volta a campo na sexta-feira contra o Fortaleza no próprio Morumbis. Aí já vai ser pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que no momento São Paulo empatou 5 e ganhou uma, hein, galera? É isso mesmo, empatou 5 e ganhou uma. O São Paulo tem 8 pontos no Campeonato Brasileiro. Essa contra o Náutico foi a primeira partida aí, né? O jogo de ida da Copa do Brasil, da terceira fase. O São Paulo ganha por 2-1. Não tem mais aquele critério de gol fora de casa, então se o Náutico ganhar lá por um gol de diferença, por 1-0, por exemplo, o jogo vai para os pênaltis. O São Paulo tem a vantagem do empate e vai precisar jogar bola para se classificar. O Náutico não é um time, para mim, na minha opinião, tecnicamente muito inferior ao São Paulo, mas não tem bobo no futebol. E ainda mais jogando lá agora vai dar uma complicada. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer no próximo jogo. Comenta aí o que vocês acharam também desse jogo aí, São Paulo e Náutico, galera. Correspondeu às suas expectativas? Você achou que era isso mesmo? Achou que seria, de repente, não tão complicado aí como foi? São Paulo poderia ter feito uma goleada? Tá contente com o Zubeldia, com o São Paulo? Fique à vontade para comentar. Beleza, meus amigos? A gente volta amanhã, então, com mais informações e opiniões aí na nossa resenha do nosso querido São Paulo Futebol Clube. São Paulo 2, Náutico 1, jogo no Morumbis, Copa do Brasil. Tamo junto, vamos São Paulo. Forte abraço.